e todos sejam muito bem-vindos a mais um episódio instrutivo e instigante do nosso talk show. Hoje mergulharemos fundo no intrigante mundo da gestão por processos. Prepare-se para uma conversa repleta de insights sobre como os gestores das organizações se movem e como podemos otimizar cada peça desse quebra-cabeças. Hoje em dia, a gente tem observado um grande enfoque na melhoria dos serviços públicos, na redução de custos, no aumento da produtividade, na busca pela melhoria contínua e na satisfação do cidadão. Além disso, a transparência na gestão, o estabelecimento de metas, indicadores e o foco na performance têm sido cada vez mais discutidos e implementados, se materializando com planejamento estratégico. Ao longo do tempo, estamos vendo programas de qualidade, modelos de excelência em gestão, reengenharia e mapeamentos de processos, como movimentos de pensar as melhorias nas organizações públicas, proporcionando transformação e trazendo resultados tangíveis. Agora, eu tenho certeza que você está se perguntando: o que exatamente essas propostas significam e como elas podem agregar valor ao serviço público? Porque além de nós utilizarmos o serviço público, também somos servidores. Então, para nós é um ganho duplo. A verdade é que ao direcionar esforços para os processos internos, é possível identificar falhas, gargalos e ineficiências, permitindo melhorias significativas. O mapeamento de processos ajuda a visualizar o fluxo de trabalho, identificando oportunidades de simplificação e otimização, repensando a forma como as tarefas são executadas. Portanto, os modelos de excelência em gestão, eles estabelecem diretrizes e boas práticas, que promovem um ambiente de trabalho mais produtivo, colaborativo e focado em resultados. E é sobre isso que vamos falar hoje. Para isso, estamos aqui com a equipe técnica que está desenvolvendo a metodologia SEDES, de mapeamento de processos, que é composta pela Grice, que é a nossa coordenadora de inovação e governança da SUGIP, e pelos especialistas em processos, Ana e Saulo, que eles vão explicar melhor para a gente esse tema. Desde logo eu vou agradecendo vocês, tá, por estarem aqui, eu sei que não é fácil. Muito obrigada. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema que é um pouquinho assustador para quem não conhece, mas agora nós vamos passar a conhecer. Gente, eu selecionei algumas perguntas aqui e eu deixei nominal as perguntas, né? Eu vou fazer para a Grice, para a Ana, para o Saulo, mas assim, eu tenho certeza que o público não se importa com quem vai responder. A gente quer a resposta e a gente quer entender o assunto, tá bom? Então eu vou perguntar, então a gente vai fazer uma conversa aqui, o que um puder complementar na resposta do outro vai ser muito bem, tá? Mas, como eu nomeei, vamos começar com a Grice, tá bom, Grice? Então, Grice, olha, muita gente está se perguntando o que é mapeamento de processos. Então, eu quero que você explique para a gente primeiro o que é isso e como as ações voltadas para os processos agregam valor ao serviço público. Bom, gente, primeiro agradecer, né, a oportunidade da gente estar aqui falando do projeto, um projeto super importante aí para a Secretaria. Mas, como você já falou muito bem na sua fala inicial, né, a questão do mapeamento, a gente traz muito ele como uma técnica que a gente utiliza para documentar e entender como uma atividade ou um conjunto de atividades são realizadas em uma organização, né? Então, aqui no serviço público, a gente tem especialmente, né, a tarefa de identificar aquelas oportunidades de melhoria, otimizar os fluxos que a gente trabalha ali diariamente, né, os fluxos de trabalho, e promover uma prestação de serviços mais eficiente. A gente sempre tem aquela questão de fazer sempre em prol, né, das nossas políticas públicas, da entrega das nossas políticas públicas. Então, quando a gente mapeia um processo, a gente consegue visualizar de forma clara, de forma mais holística até, toda a sequência de ações necessárias para a gente realizar uma atividade. Que daí vai gerar valor ao usuário, né? Que vai gerar valor ao usuário. Gera valor. Exatamente. Aí a gente identifica ali gargalos, a gente identifica duplicidades de ações, identifica, às vezes, uma oportunidade de simplificar, né? Quem está muito atrelado àquele processo, da onde o meu processo termina, aonde a outra atividade começa, e aí a gente consegue
acaba descobrindo, não é? Que às vezes tem até pessoas fazendo a mesma coisa. Exato, exatamente. E aonde que o meu trabalho vai influenciar na continuidade ali em outro setor, né? Quais os setores estão envolvidos, né? O Saulo sempre traz muitos exemplos bons pra gente, né? Eu ia falar isso exatamente agora que você estava falando dessa parte de processos. Imagino que todos nós, em algum momento da nossa jornada, tivemos experiência de cozinhar. Então, vamos pensar num bolo. Como é que é o processo de você fazer o bolo? Então, primeiro você tem que pegar a receita, um bolo de aniversário. E aí você pega os ingredientes, separa os ingredientes, você pega o ovo, quebra o ovo, mistura o leite, coloca o fermento, vai batendo até dar consistência. Em paralelo, você vai preparar o recheio. E enquanto você vai preparar o recheio, você já coloca o seu forno pré-aquecido a 180 graus e 20 minutos, para que quando tudo estiver pronto, você coloque esses mistura toda ali dentro. Né? E aí dá o tempo certinho e você tem o bolo pronto. E aí, se você é um iniciante, como eu, na cozinha, ou se você é uma pessoa, um chefe de cozinha, se você seguir esse processo, essa receita, a expectativa que você tem é um bolo. Só que quando a gente olha esse tema do conceito de processos, a gente precisa ver qual é o resultado esperado. O resultado esperado é ser o bolo pronto. Aqui na Secretaria, o resultado esperado é que a gente entregue políticas públicas. Então, olhando por essa perspectiva, a gente consegue perceber, tangibilizar alguns exemplos, trazendo que a gente vai trazer políticas sociais da Subsecretaria de Assistência Nutricional, a SubSam. A gente vai ter das subsais as questões sociais, a gente vai ter todo o repertório de apoio das unidades administrativas que dão acesso a, por exemplo, a logística, a compras, a própria documentação. A gente consegue perceber, a partir disso, a materialização dessa gestão por processo, desse mapeamento de processo nas organizações, principalmente aqui na Secretaria. Então, o mapeamento de processos é o passo a passo. Assim como fazer o bolo tem o passo a passo, o mapeamento de processos é o passo a passo. E aí você falou de colocar, né, o bolo para assar, enquanto isso está fazendo o recheio, ou seja, vai otimizando para quando terminou tudo. Exatamente. E quando a gente tem essa visão mais ampla, quando a gente traz essa questão do processo como um todo, de todas as etapas, todo mundo está envolvido naquela receita, né? A gente consegue trabalhar melhorias, a gente consegue visualizar melhorias, a gente consegue, às vezes, automatizar uma tarefa, né? Redefinir responsabilidades. Às vezes, uma pessoa faz uma coisa, outra faz outra, aquilo ali se complementa para gerar aquele bolo no final, né? Então, às vezes, uma etapa desnecessária, né? Às vezes a gente faz um negócio que não precisava, às vezes eu tô perdendo um tempo com isso aqui e não preciso, né, dessa etapa. Então, e principalmente a gente aqui, que trabalha justamente com muitas subsecretarias de ponta, que trabalham diretamente com a política pública, então, ter essa visão mais ampla, identificar esses pontos, vai trazer benefícios significativos para a gente ofertar esse serviço para o cidadão, né? Então, acho que é por isso que, basicamente, quando a gente está falando do mapeamento de processo, a gente está falando de uma ferramenta e envolve essa identificação de etapas. Então, isso traz responsabilidades e traz ali uma visão de responsáveis e responsabilidades de prazo, de entrega, né? Então, acho que isso ajuda a gente a trabalhar uma prestação de serviço com maior excelência, né? Com maior eficiência. Acho que é bacana que você listou, né? De repente você faz um bolo em 1 hora, você mapeia, né? Faz o passo a passo, você vai fazer em 40 minutos. No caso dos processos dentro da secretaria, às vezes algo que levaria 1 semana acaba fazendo em 2 dias. Às vezes você pode automatizar uma parte, Sim. Às vezes você pode tirar uma parte ali que está desnecessário, né? Então, quando a gente mapeia essas atividades e faz esse mapeamento do processo, usa essa ferramenta, eu acho que é interessante para a gente ter essa visão mais ampla, essa visão mais integrada, né? Vamos dizer assim também, integrada, porque a política pública às vezes passa por mais de uma área, né? Sim. Geralmente, sim. Exatamente, pode começar no gabinete, pode passar pela submissão, pode passar pelo sistema, então isso tudo é importante ter essa visão mesmo, né? Exatamente. Bom, agora que a gente já discutiu o que é mapeamento, acho que ficou bem claro para as pessoas em casa o que é mapeamento, a gente vai querer saber como fazer esse mapeamento. Então agora vai para a Ana. A bola a gente joga para a Ana, tá? Então, como esse mapeamento de processo será operacionalizado aqui na SEDES? Obrigada, Vanessa, pela oportunidade de vir aqui, né? Então, aqui na SEDES, a SUGIP, junto com
o Laboratório de Inovação Social, conhecido como Social Lab aqui, chamado por nós Social Lab, desenvolveu uma metodologia. Essa metodologia ela foi desenvolvida em 6 etapas, que são a etapa de pré-demanda, de planejamento, execução, melhoria, entrega e monitoramento e controle. Essas são nossas 6 etapas, de acordo com a metodologia que a gente criou. A primeira etapa de planejamento é onde a unidade administrativa ela vai identificar a necessidade que ela tem de mapear um processo, de fazer essa gestão dos processos. E ela vai formalizar, né, essa demanda por meio do DOID aqui na secretaria, que é o nosso documento de oficialização de demanda. Essa demanda formalizada, a gente vai receber e vai começar a planejar, vai analisar a demanda, priorizar a demanda. A partir dessa priorização, a gente vai começar a entender e vai fazer uma reunião, né, com a área demandante. Feito nessa reunião inicial, a gente vai apresentar a nossa metodologia, porque aqui a gente vai passar de uma forma bem rápida, mas nessa reunião inicial a gente vai detalhar melhor e vai planejar mesmo o projeto, criar um cronograma e planejar a demanda. Depois da fase de execução, depois dessa fase de planejamento, a gente entra nessa fase de execução, que é onde a magia acontece, né? Quer fazer o bolo. É fazer o bolo. A gente pegou a receita no planejamento e agora a gente vai fazer o bolo. A pré-demanda, no caso, seria assim, estou pensando em fazer um bolo. Estou pensando em fazer um bolo. Aí Acho que eu tenho um aniversário, eu preciso de um bolo. Como que eu vou fazer esse bolo? Eu vou planejar. E agora eu vou executar, vou fazer esse bolo. Que é a parte onde a gente vai operacionalizar a gestão de processos, né? É a parte onde a gente vai ver o diagnóstico da demanda, onde a gente vai mapear, analisar e mapear a situação atual, que a gente chama de ESIS, na gestão de processos, e onde a gente vai começar a identificar as melhorias. Aí é a parte onde a gente pula para a melhoria contínua de fato, né? Que é o momento em que a gente vai pensar em como melhorar esse processo e vai propor alguns ajustes ou até um redesenho, que a gente chama de to-be. Porque afinal tudo pode ser melhorado. Tudo pode ser melhorado, exatamente. E com essa visão, né, que a gente tem nessas etapas, isso vai se tornando mais fácil, a gente vai conseguir enxergar melhor, né, de como chegar nesse bolo. E aí, tanto na etapa de melhoria quanto de execução, a equipe também assessora a unidade administrativa demandante a produzir seus procedimentos operacionais, manuais operacionais. E aí a gente vai para a parte de encerramento, onde a gente vai homologar os artefatos produzidos e onde a gente vai fazer a transferência das técnicas que a gente usou ali para mapear esse processo, para fazer toda essa gestão dos processos. E o monitoramento e controle, ele é o que acontece nos bastidores. Ele acontece durante todo o processo. A gente vai ver se o cronograma está sendo seguido, se os artefatos eles estão sendo produzidos com qualidade, e também vai analisar os indicadores, ver se eles realmente estão indo ao encontro do objetivo daquele processo, né? Então, são essas 6 etapas que a gente tem na nossa metodologia. E Vanessa, assim, vou me arriscar até a dizer que essa metodologia, acho que era bem inédita no DF, tá? Assim, a gente está com uma equipe muito boa, assim, de especialistas em processo. A gente sabe que o servidor tem uma noção, né, de mapeamento de processo e tudo, mas a gente não tem muito braço, a gente às vezes não tem uma equipe disponível, verdade, como eles estão aqui com a gente. E a gente se inspirou muito numa metodologia, num projeto de Minas, né, de Minas Gerais, mas os meninos vieram com essa metodologia, a gente trabalhou aqui um mês e pouquinho pra gente tentar trazer o melhor processo, chegar né? nisso, né? E aí até me arrisco até a dizer que a gente tá meio que tá inovando, dando um pontapé inicial aí que vai servir até mesmo pra gente ir melhorando, né, internamente e trabalhar aí para o GDF como um todo, porque o mapeamento ele é muito importante na secretaria. Mas por que isso? Porque surgir a cara da inovação, não é? Exato. É isso. Então vamos para uma pergunta pro Saulo, não é, Saulo? Saulo, aproveitando essa oportunidade em que a gente está conseguindo alcançar a casa toda, né, com esse nosso programa Suas Conversa, o que é importante comunicar a esses servidores sobre a implementação do mapeamento de processos aqui na SEDES? Primeiro, obrigado pela pergunta, é uma oportunidade, uma honra estar aqui. Quando a gente olha esse tema assim, muito técnico, as pessoas ficam com medo, né? Então, a primeira coisa, calma. No final, tudo vai dar certo. É o que eu falei no início, né? A gente fica com medo, né? Desse tema que a gente não conhece. E é um tema técnico, né? Então, a gente tem que trazer um pouco essa clareza. O trabalho de mapeamento de processo é algo participativo e ele precisa do engajamento e envolvimento de todas as partes interessadas.
O importante é deixar claro que quando a gente olha o trabalho de mapeamento de processo, ele visa dar luz para como as atividades são realizadas. Ele busca trazer consciência para que as pessoas que executam as atividades, elas percebam em que momento tem que fazer, como tem que fazer, quando tem que fazer, quais são as responsabilidades atribuídas àquele processo, àquelas atividades. Ou seja, quando a gente olha para essa atividade, o recado aqui para que a gente pode deixar, é que ele vai unir as unidades, os processos das sedes. Porque uma demanda começa numa atividade, numa área, vai percorrer uma política social, uma política pública, vai percorrer toda a estrutura da secretaria, das subsecretarias, para no final chegar, fazer uma entrega para o cidadão, para o usuário final, do beneficiário daquele. Uma entrega que causa impacto, né? Que ela é efetiva, né? Isso. Então, quando a gente olha para isso tudo, a gente precisa perceber o seguinte: como eu consigo, nessa jornada, identificar os gargalos dos meus processos? E aí, como você trouxe bem no seu início, eu consigo trazer simplificação e melhoria. Eu consigo trazer clareza nas atribuições que eu tenho que fazer. Quem é responsável por fazer essa autorização nesse momento? Sou eu ou é você? Como é que as coisas precisam ser desenvolvidas? Como é que eu tenho que passar uma informação para você e de que forma você vai receber essa informação para que no conjunto da obra o usuário final seja beneficiado? Então a gente tenta trazer ao máximo por meio de entrevistas, por meio de técnicas, por meio de análise. Em alguns momentos a gente pode até ir a campo para fazer uma observação nas unidades, para entender como que funciona, porque uma coisa é a gente estar de fora, e outra coisa é a pessoa que está lá dentro. A pessoa que está lá dentro, ela sabe quais são, como é que as coisas acontecem. Então a gente vai fazer um estudo prévio, para depois chegar na área e começar a fazer algumas perguntas, para fazer algumas observações, para que o entrevistado, a unidade, nos forneça como a atividade é feita. Eu acho que dependendo, vocês fazem até uma observação direta, né? Para entender, observando o trabalho da pessoa para entender isso. Sabe aquela pergunta que a gente faz assim? Por que você faz isso desse jeito? Porque sempre foi feito assim? Ou não sei, Quando a gente pergunta, por que você faz isso? E a pessoa para assim, eu sempre fiz assim, aí você começa a parar para pensar assim, não, mas peraí, a gente pode mudar? A gente pode melhorar? Né? Então, isso que o Saulo está dizendo. Quando a gente vai ali fazer uma entrevista, quando a gente dá um suporte ali para aquela área, pensar sobre aquela atividade, né? Pensar sobre aquele processo. E aí a gente consegue ter respostas que vai ajudar, né? Nessa melhoria contínua, nessa mudança. Por isso que é tão importante o engajamento, né? Em todas as áreas, participação realmente, todo mundo. Essa participação é importante porque a gente conhece a técnica. Mas você, o usuário, a pessoa que está demandante. O demandante conhece o negócio. Então a gente precisa andar juntos e de mãos dadas, de corações unidos, para que a gente possa fortalecer esse entendimento. Então, assim, de uma forma geral, a gente pede para os servidores deixarem o coração e a mente abertos, para que quando a gente entre nas atividades, quando a gente comece a fazer essas perguntas de como as coisas são feitas, para que a gente possa trazer essa luz, para que a gente consiga trazer uma melhoria para o usuário final. Porque esse é o grande objetivo do nosso trabalho, é pensar de que forma a gente consegue trazer resultados e melhoria contínua para a sociedade. E para nós que usamos aqui, somos usuários E eu acho assim, que tem duas coisas muito importantes aí. Que às vezes você chega, né, para a pessoa para falar, vamos desenhar o processo e tal, e a pessoa fala, eu não tenho tempo para isso. Só que se você investir tempo nisso, mais à frente você vai otimizar muito tempo. É isso. Então precisa parar, precisa sentar, precisa entender, precisa desenhar, porque depois a coisa flui. Tempo, é recurso, isso, né? É você fazer um outro trabalho, é você melhorar ali o seu tempo, a sua qualidade de tempo de trabalho. Então, assim, tem muita coisa envolvida quando a gente fala de processo. E outra fala interessante que eu achei do Saulo, que é isso, é a mudança, né? Uhum. A gente sabe que o ser humano não gosta de mudança. É o que você falou, né? Sempre fiz assim, vou fazer assim. Mas se a gente tiver... Mas é importante pensar sobre isso. E o mundo está mudando o tempo todo. Então, se a gente estiver aberto a essas mudanças, ao novo, a entender e aceitar, falar assim, você pode até na hora falar assim, eu não queria mudar, mas eu vou tentar. Assim, criticar menos e ajudar mais, não, acho que seria muito bacana, E até né? ver o seguinte, não, a gente tá fazendo e tá dando certo. Isso, tá certo, ok, né? Também não é que a gente tem que mudar tudo. Sim. Não, mas às vezes essa luz vai dizer, não, esse processo tá legal, tá bem feito, tá bem desenhado. Ou de repente é uma coisinha ali no meio, Pouquinha, pouco, exato. Em alguns momentos você tem que nem mexer no processo, porque muitas vezes vamos fazer um estudo de processo, você que todo mundo tem aquela um pouco do medo
eu vou ter que aprender novas coisas, eu vou ter que desaprender novas coisas. E a gente, às vezes, só chega assim, como é que você faz? E aí você apenas muda o método de trabalho. Isso. Então, assim, você está usando o bloco de notas, só que você pode usar o Word. Você, às vezes, tem a dificuldade de usar o Excel. Então, você apenas traz uma luz, assim, vamos trabalhar em algumas outras questões, a gente pode até fomentar novas capacitações, novos treinamentos, e você não muda o processo, você só muda o jeito da pessoa fazer. E eu lembro das primeiras vezes que eu fui fazer palha italiana, eu não sabia fazer. Me aventurar na cozinha, não sabia fazer, não tinha expertise. Aí, com o tempo, fui conversar com amigos que fizeram, fui procurar tutorial. O meu método de trabalho, o processo estava lá, separa os ingredientes, coloca tudo, mas o método de trabalho, a forma como estava misturando, a forma como estava fazendo, estava trazendo um resultado que não era aquilo que eu gostava, que eu gostaria. Então, você consegue perceber que se você mudar até o seu jeito, ou o método, o resultado sai. E agora você chegou na maneira que você gostaria? Agora eu cheguei. Então você traz pra gente experimentar. Com É isso, porque a gente também tem que aprovar, né? Você sabe, né? certeza, a gente compartilhar aqui. Exatamente. Mas agora nós vamos para mais uma pergunta pra Grice. Tá bom? Grice, eu sei que eu estou me perguntando e eu sei que todos em casa estão se perguntando também. Como surgiu esse projeto para realizar o mapeamento de processos aqui na casa? Bom, Vanessa, primeiramente, eu acho que isso foi muito assim, quando a gente estava trabalhando no planejamento estratégico, né? Então a Sugip participou uns anos para trás dessa construção do planejamento estratégico. A gente também é responsável pelo PDTIC, né? Pelo Plano Diretor de Tecnologia da Informação. Então, assim, a gente começou a perceber a necessidade do mapeamento de processo, até porque foi uma iniciativa do grupo de trabalho, que trabalhou com o planejamento estratégico, fazer tinha um eixo lá de atuação, né, que era gestão de processos e inovação. Então, isso era um eixo do planejamento estratégico. E nesse eixo, a gente tinha um objetivo estratégico lá, que era mapear os processos de trabalho. Né? Então, assim, a gente via que tinha uma necessidade na casa em pensar e repensar esses processos, e também isso ficou muito, muito, muito mais claro para a gente quando iniciou-se o desenvolvimento do novo sistema, né, da secretaria. A gente percebeu que a gente não tinha uma documentação daqueles fluxos, a gente não tinha um processo estabelecido, padronizado. Né? Então, quando a gente não alinha esse fluxo de atividades no desenvolvimento de um sistema, a gente meio que dificulta a tarefa de desenvolvimento. Deixar registrado, deixar bem desenhado mesmo, né? Onde que começa esse processo, essa ação, essa atividade, por onde passa, quem que autoriza, quem que faz o cadastro, entendeu? Então, assim, isso tudo a gente não tem isso documentado. E não tem isso mapeado, isso fica muito difícil quando a gente está desenvolvendo, no nosso caso aqui, desenvolver um sistema, né, por exemplo. O interessante do mapeamento é que vocês falam de desenhar, né? E realmente é aquela história, você desenhar pra você entender? É isso, né? Então a gente via essa necessidade latente aqui na casa de repensar seus processos, né? De associar, e essa associação que foi feita do planejamento estratégico, eu acho que foi muito efetivo, porque essas duas abordagens, elas estão muito interligadas, né? Elas estão intimamente interligadas, né? Quando a gente compreende as nossas atividades, quando a gente compreende o que está sendo executado dentro de uma organização, a gente contribui para o cumprimento daquele planejamento estratégico, né? A gente tem ali diretrizes, a gente tem metas. Então, quando a gente tem um maior alinhamento com relação a isso, a gente contribui para o cumprimento desses objetivos estratégicos. Então, trazer a visão do todo, né? Exato. Eu sei que a secretaria, ela tem diretrizes estratégicas e ela tem ali metas para a gente atingir. Então, quando a gente mapeia os nossos processos, aí a gente fala de processo atividade e-mail, da Sugip ou da SUAG, quando a gente fala dos processos de atividade fim. Então, todo tipo de processo, todo tipo de atividade que a gente desenvolve aqui dentro é importante, porque às vezes a gente fala assim, mas a SUAG não vai contribuir para atingir do planejamento estratégico. Não, contribui sim. Então a gente tem que entender qual é o nosso papel, onde que a gente está inserido dentro desse processo como um todo, para atingir aquele planejamento estratégico, né? Então surgiu muito nisso, assim, nesse dia a dia de trabalho que a gente foi percebendo essa necessidade. E aí, como a gente tem um laboratório, né? Então a gente achou interessante Laboratório de quê? Laboratório de inovação social, né? Nosso Social Lab, que
ele tem um papel ali de trazer soluções, de desenvolver soluções para os nossos desafios, né? Desafios de secretaria, desafios de gestão, desafio social, desafio de política O pública. que há desafio, né? O que mais a gente tem, Sim. principalmente numa área de assistência social, são desafios. Então, como a gente está na coordenação do laboratório, a SUGIP, ela tem essa competência, né, de coordenar o laboratório. A gente desenvolveu o projeto, né, dentro do laboratório para que a gente consiga a participação de todo mundo da secretaria, porque a gente não faz isso sozinho, né, meninos? Assim, o movimento de processo não é a SUGIP que vai fazer, são as áreas que vão nos demandar. São as áreas que vão dizer, eu preciso mapear esse processo, eu quero melhorar, eu quero ver onde tem gargalo, eu quero ver onde eu posso ter melhoria. Então, a gente vai ser uma ferramenta ali para atender as subsecretarias. Às vezes até não pensa assim, né? Eu quero melhorar. A pessoa fala, às vezes a subsecretária fala assim, desenha pra ver se tá bom. Eu acho que tá bom. É isso. Né? E documentar. E documentar. E de repente, realmente está bom, como você falou antes. E fala assim, não, só uma mudancinha aqui. É pouco, né? Então é isso, é um pouco isso que a gente quis trazer quando a gente percebeu, né? Então por isso que o projeto surgiu e aí a SUGIP fez esse movimento de trabalhar um projeto um termo de referência, um projeto de contratação para que a gente pudesse trazer especialistas, né, e da área e que tem conhecimento, que tem já muita bagagem com relação ao tema, para a gente desenvolver isso dentro das sedes, da secretaria como um todo. Então, assim, acho que ficou muito claro agora pra gente, né, o que é o mapeamento de processos, mas agora como que vai iniciar isso, Luiz? Porque assim, né, as pessoas falam, legal, vai ter mapeamento, mas como que isso vai acontecer? Os meninos fizeram uma metodologia muito legal, a gente trabalhou o conjunto, a equipe como um todo, sedes e empresa, foi muito interessante, e aí a gente trouxe alguns artefatos, a Ana falou, mas como é que vai ser assim, bem rapidamente, e a gente vai deixar toda a documentação na intranet, na internet, então todo mundo vai ter acesso a isso, a gente já tem modelos no SEI, para a gente poder receber essas demandas, mas começa lá pelo DOD, né, que é o nosso documento de oficina da demanda. Isso vai trazer, vem para a SUGIP fazer uma análise, a gente vai ter alguns critérios ali para identificar um macro processo. E só voltando um pouquinho no planejamento estratégico, a gente trabalha também a nossa cadeia de valor, né? Então, o mapeamento de processo está muito interligado à nossa... A gente fez aproveitando que a casa já tinha um trabalho bem robusto de planejamento estratégico, como é que a gente pensou essa metodologia? Bom, a gente precisa partir de algum lugar, e nada melhor do que o planejamento estratégico. E como é que você operacionaliza todas as atividades do planejamento estratégico? Por duas grandes frentes, né? Uma é um projeto estratégico ou planos de ações. Então, quando a gente consegue perceber isso, que a gente consegue operacionalizar isso, então a gente pega todas essas questões, trabalhamos uma cadeia de valor, estamos propondo uma cadeia de valor, e aí por isso que a gente precisa da interação de todo mundo, participação de todo mundo, porque foi uma primeira percepção nossa. Quando a gente for a campo, a gente fala assim, Vanessa, o que está no regimento interno, não consegui ler uma legislação, isso que esses processos que a gente vai executar aqui na sua unidade estão vinculados com isso, e a gente vai começar a trazer robustez para o planejamento estratégico, dando esse desdobramento. E aí a gente consegue ver o que é um processo que impacta diretamente ao cidadão, o que é um processo que sustenta a casa para que o cidadão tenha a política atendida, e quais são os processos que eu preciso estar sempre monitorando e observando, que chama processo de gestão, que precisa se antever as necessidades desse cidadão para que possa trazer para casa as suas necessidades e expectativas, para que possa trazer para uma materialização, uma operacionalização. Então a gente consegue trabalhar isso. Então, quando a gente pegou essa metodologia e amarrou tudo isso, assim, agora a gente precisa começar com alguma coisa, é o que você falou. Então o DOD vai ser isso, a gente vai trazer o DOD, a área demandante vai preencher esse DOD, já tem um modelinho, né? Então vai trazer para a SUGIP, vai encaminhar para a SUGIP pelo SEI, a gente vai fazer uma análise prévia ali para fazer até para a gente começar a fazer uma priorização, ver o que é mais importante, o que impacta mais na casa. Não é que eu tenho o mais importante ou o menos importante. Não, tudo importante. Tudo é importante, mas a gente precisa começar e não dá para começar tudo ao mesmo tempo, né? Então a gente tem essa priorização, isso vai ser no âmbito do Comitê Interno de Governança,
né, da casa. Então, a partir daí, a gente começa uma reunião inicial, em que a gente vai explicar direitinho o planejamento, como cada um vai atuar dentro do projeto, né? Então, a gente tem aí essa reunião inicial, a gente tem um de abertura de projeto, a gente vai começar a ver qual é o escopo daquele projeto, o que a gente vai começar a fazer primeiro, né? E tudo isso com a participação da área demandante. Então, isso é importante, o Saulo falou muito bem, assim, a gente precisa da casa como um todo para desenvolver o projeto, né? Muitas vezes a SUGIP não vai saber quais os processos estão mais sendo desenvolvidos e o que tem que se priorizar. Na verdade, a área demandante é que vai nos sinalizar, né? Então, em cima dessa metodologia, a gente vai lá construindo o nosso plano de abertura de projeto, vamos fazendo reuniões, vamos desenhando, aí vem toda aquela parte que a Ana explicou, né? Mas a princípio é isso, a gente vai começar com o DOD, a gente começa com uma reunião inicial, faz essa priorização ali um pouco dentro do Comitê Interno de Governança e começa. A gente já está começando, a gente já tem hoje um processo em andamento que é o mapeamento dos processos relacionados ao restaurante comunitário. Né? Então a gente já começou a aplicar a metodologia e isso vai ser sempre assim, vamos aplicando, vamos melhorando, vamos mudando, é uma coisa muito dinâmica, né? Mas a gente precisa que a casa como um todo participe junto com a gente. Então, pessoal, aqui na descrição do vídeo vai ter o infográfico com passo a passo, tá? Para fazer esse processo que a Gris falou, o Saulo falou, a Gris falou aqui desde o início. Combinado? E agora eu gostaria de me despedir nesse momento do Saulo e da Ana. Muito obrigada, foi ótimo, viu? Foi muito esclarecedor. E gostaria de fazer um convite agora, que agora nós vamos ter uma fala do nosso subsecretário, Rodrigo Moreira Freitas, que ele quer também dar um sprint final aqui pra gente, tá? Então, por favor, entre. E agora nós vamos receber aqui Rodrigo Moreira Freitas, subsecretário da SUGIP, que ele vai dar uma palavrinha pra gente, um sprint final sobre o assunto. É importante, né, a gente trazer essa visão. Estou aqui no cantinho ouvindo a equipe falando um pouco sobre mapeamento de processo. Foi uma conquista muito grande para casa, para a instituição, e a gente vai deixar produtos relevantes aí para apoio, para subsidiar a implementação da política pública, né? E é bacana a analogia que os meninos fizeram em relação à estruturação de um processo. Ele é uma receita de bolo, né? Assim como a gestão pública, a gestão de pessoas também é uma receita de bolo, né? Então, ela é fruto de capacidade técnica, ela é fruto de disciplina, ela é fruto de empatia, de sensibilidade, né? E eu acho que esse ganho foi uma conquista da equipe, em especial na vinda da nossa coordenadora, da Gris, para participar desse processo. A construção desse processo foi decisiva, quando a gente decidiu instituir uma coordenação de governança e inovação e trouxe uma das melhores profissionais que a gente tem no âmbito do GDF, reconhecida em todos os órgãos que passou, todos os lugares que passou. Então, tenho a honra de ser amigo, tenho a honra de admirar o trabalho dela há 17 anos, de conhecer a família dela, que é espetacular, e ela trouxe essa capacidade técnica, né, e deixou em especial, ela está de partida para outra aventura, para outra instituição. Com certeza vai melhorar ainda mais os processos de governança, inovação, controle, compliance, e vai trazer todo esse conhecimento que ela deixou aqui para a gente. Então, se a gente está aqui de passagem para deixar um legado para a instituição, ela foi grande parte disso, e aí eu faço questão de fazer essa fala de agradecimento em nome de toda a sede, em nome de todo o serviço público, todo cidadão que vai se beneficiar do teu trabalho que você deixou, tá bom? Bom, vou ter que falar agora, Vai sim, com certeza. Bom, agradecer muito a equipe como um todo, o Rodrigo em especial, realmente um amigo de muitos anos. Daqui a pouco o clone dele chega aí, né? O clonezinho agora, que vem de vez em quando aí pra alegrar aqui a gente. Mas assim, gente, quando a gente trabalha numa equipe boa e com um chefe assim, que deixa a gente trabalhar os projetos, a gente chega lá, vamos fazer isso, vamos fazer assim, vamos nesse caminho, né? Então assim, ele orienta, ele dá diretriz e deixa a gente fazer, deixa a gente, né, seguir com o nosso trabalho. Deixa então, voar, né? Então, realmente, assim, no nosso momento de construção da metodologia, de construir até o projeto de contratação, né, da equipe especialista em processo. Então, assim, foi tudo muito gratificante quando a gente vê que o negócio está acontecendo, que o projeto está andando.
E eu espero realmente que a SEDES aproveite, né, essa oportunidade do projeto, com o Rodrigo aqui. De onde estiver dentro do GDF, eu vou estar sempre torcendo assim, pela SEDES. Não só torcendo, a gente tem seu WhatsApp, né? Também tem meu WhatsApp, exatamente. Então, assim, eu gosto desse tema de mapeamento, eu acho muito importante. E é aquilo que eu falei, eu arrisco a dizer que vai ser um projeto piloto, vai ser um projeto modelo para o GDF como um todo. Né? Porque a gente passa por muitas secretarias, a gente vê essa necessidade, a gente vê que é importante. E eu tenho certeza que nós vamos ter bons resultados, boas entregas, as meninas vão fazer de forma muito competente e com eficiência, com qualidade, né, o projeto. Então, o mapeamento não é um bicho de 7 cabeças, dá um pouquinho de trabalho, a gente tem que estar, né, com uma equipe bem coesa para fazer isso. E só agradecer realmente o fato de poder ter contribuído, né? Contribuir um pouquinho, né? O chefe direciona, o chefe vai dando ali as diretrizes e a gente vai procurando fazer da melhor maneira. Então, só agradecer muitíssimo, né, a secretária e ao subsecretário pela oportunidade. É isso. Muito obrigada. Obrigado a você. Obrigado, gente. Então é isso, obrigada Rodrigo pela sua fala, obrigada Grace, tá? Por mais esse momento conosco, já é a segunda vez, né? A gente vai fazer a terceira, a quarta, que eu vi que você já realmente quer fazer, né? Que você gosta de estar aqui. Mas pessoal, lembre-se todos, olha, a eficiência e a inovação estão ao nosso alcance, quando entendermos como os processos fluem e como podemos aprimorá-los. E hoje a gente entendeu um pouco disso. Não esqueçam de deixar suas perguntas e sugestões para futuras conversas. E até a próxima edição, onde vamos continuar a explorar temas empolgantes e relevantes para o nosso crescimento e sucesso. Tchau, tchau.